Já se perguntou como seria a sua vida se você tivesse disciplina? Se você tivesse disciplina para estudar, quem você poderia ter se tornado? Se você tivesse disciplina para se exercitar, qual seria o nível de apreço por você mesmo que você teria hoje? Se você tivesse disciplina para leitura, quanto de vocabulário e quão interessante você teria se tornado? Bom, eu lembro exatamente dos dias que se antecederam ali antes da minha decisão consciente de mudar e de me tornar uma pessoa mais disciplinada. Eu estava sentada no sofá, que por sinal, como uma pessoa indisciplinada, era o lugar em que eu mais ficava. E aquele dia eu tava me sentindo tão derrotada, tão frustrada, tão infeliz comigo mesma e com o rumo que a minha vida tava levando, por começar tudo e não conseguir terminar nada, por todas as metas e objetivos que eu já tinha escrevido em algum caderno, mas que eu nunca tinha tido a força de vontade de ir atrás daquelas coisas que eu queria. Eu tinha uma visão de mim mesma como uma pessoa totalmente derrotada, uma pessoa que não tinha força de vontade nem disciplina para terminar nada do que começava. Eu levava os meus dias todos da mesma forma, procrastinando e sem disciplina, e quando chegava ali aquela parte da noite antes de dormir, eu ali ficava extremamente frustrada pelo jeito que eu estava levando os meus dias. Eu lembro que eu olhava para mim e de uma pessoa que sempre se exercitou, mas que tinha se deixado levar pela falta de disciplina. Isso me causava uma frustração e um descontentamento comigo mesma muito grande. E teve um dia, como eu disse, que se antecedeu ali o dia que eu tomei a decisão de que eu realmente ia virar uma pessoa disciplinada, que eu parei, olhei pra mim mesma e falei, bom, eu acredito que o desconforto da disciplina não deve ser pior do que esse sentimento de frustração que eu tô sentindo agora. Porque essa frustração que eu sinto todos os dias vem de um lugar de perda de referência e de autenticidade da minha própria vida. Mas eu sei que a dor de me tornar uma pessoa disciplinada vem de um lugar de mudança significante na minha vida. E foi baseada nessa narrativa que eu escolhi que eu iria me tornar uma pessoa disciplinada. E hoje eu olho pra trás e eu só posso dizer uma coisa pra vocês: a disciplina vai te levar pra um lugar onde a motivação nunca sequer pisou. E bendita foi a hora que eu entendi que o que eu precisava na minha vida pra arrumar toda aquela bagunça de mim mesma era disciplina. Eu lembro naquela época que eu olhava vídeos de como ser uma pessoa disciplinada e as pessoas sempre diziam, se você quer ter disciplina, você tem que saber o porquê. Você tem que ter o seu porquê. Mas eu lembro também que nenhum dos porquês que eu dava pra mim mesma era forte o suficiente pra fazer com que eu fosse atrás daquilo que eu queria e pra fazer com que eu levantasse do sofá e fosse fazer aquilo que eu não queria fazer. Eu lembro que eu dava 1001 porquês pra mim mesma e eu lembro de alguns bem grandes e significantes, mas nem esses grandes me faziam ter força de vontade pra me tornar uma pessoa disciplinada. E o único porquê, mesmo inconsciente naquela época, sem saber, que me fez de uma pessoa extremamente procrastinadora para uma pessoa disciplinada, foi que eu tinha cansado de me sentir uma pessoa derrotada todos os dias. Eu tava cansada de me sentir fracassada, eu tava cansada de chegar todos os dias naquele período da noite e ver que eu não tinha feito nada da minha vida, eu não tinha feito nenhuma escolha consciente pro meu próprio bem e não tinha tomado nenhuma ação que me levasse um pouco mais adiante do estado que eu tava. Eu estava cansada de chegar a um ponto todos os dias da minha semana de parar e pensar e reconhecer que tudo que eu fiz no dia foi uma escolha consciente de desperdiçar o meu potencial e não fazer nada por mim mesma. Lá em 2 Timóteo 1,7, como mais um versículo sobre disciplina que eu amo, diz que Deus já nos deu um espírito que não teme e que não é covarde, mas sim que nos deu poder, amor e autocontrole. Então, a partir disso e do que eu acredito, eu parto de um pressuposto de que nós já somos disciplinados. Pare de dizer pra você mesmo que você é uma pessoa que não tem disciplina. Entenda que isso já foi um presente de Deus pra nossa vida e já está dentro de você como estava dentro de mim. A única coisa que nós precisamos fazer, como eu já disse aqui várias vezes, é exercitar essa graça que já nos foi dada. Tem muitas pessoas que reclamam de estarem ansiosas e frustradas com a vida, mas não têm a disciplina de largar o celular pelo menos uma semana, dar um descanso pra mente e dar oportunidade pra solitude e pro ócio, que são tão importantes pro nosso crescimento. Tem pessoas nos meus vídeos que comentam comigo que não conseguem escutar a voz de Deus e que Deus não fala com elas, mas é porque elas estão acostumadas a ter conteúdos mastigados na internet a respeito de Deus. Elas estão acostumadas a ler um versículo no Instagram, mas elas não têm disciplina pra ir pegar a Bíblia e ler quando elas não querem fazer. Você já parou para pensar que tudo que não fornece conhecimento, que não nos leva para uma vida melhor, não precisa de disciplina? Você não precisa de disciplina para ficar horas rolando o feed do celular e das redes sociais.
Você não precisa de disciplina para ficar horas na frente da TV assistindo Netflix. Você não precisa de disciplina para comer errado, você não precisa de disciplina para dormir até mais tarde. Então vale aqui um pensamento, como tem sido a sua rotina? Perceba as coisas pontuais da sua rotina que te exigem e que não te exigem disciplina. E se caso você passa um dia inteiro fazendo tarefas que não te exigem disciplina, é um alerta vermelho para a sua vida, porque tudo aquilo que vai melhorar a sua vida, te levar para uma vida melhor, melhorar áreas pontuais da sua vida, precisa de disciplina. Você precisa de disciplina para estudar, para se exercitar, para comer bem. Você precisa de disciplina para ler, para rotina de sono, porque tudo que te exige disciplina, consequentemente melhora a sua vida. Não há perda na disciplina. Então, voltando lá para a primeira parte da narrativa dos dias que se antecederam à minha decisão de me tornar uma pessoa disciplinada, se eu não tivesse decidido naquele dia que eu não queria mais me sentir uma pessoa fracassada, com certeza eu estaria da mesma forma que eu estava naquela época, ou até pior, lamentando pela vida que eu poderia ter. O inconveniente da disciplina causa menos dor do que a consciência no final do dia de uma existência que está sendo desperdiçada pela falta dela. A gente se vê no próximo vídeo.